A gente conheceu São José dos Ausentes em 2018, no nosso primeiro filme, o Trek pelos Quênios. E desde então a gente já realizou outras produções, outros trabalhos. E uma coisa que sempre nos chamou a atenção, né, além da cultura, são as pessoas. E dentro dessa história das pessoas, as mulheres. Porque a gente chegava nos lugares e a gente percebia que essas mulheres que muitas vezes elas, além, né, do cuidado com a família, elas também eram as pessoas responsáveis, né, pelos negócios, pelos empreendimentos, e elas desempenham diversas funções e atividades. E isso nos chamou a atenção. E aí a gente pensou, por que não a gente falar das mulheres ausentinas, né, trazer essas histórias, trazer essas mulheres que representam a cidade, representam o município, né, e fazem tanto, não só por suas famílias, por elas mesmas. Então foi assim que nasceu esse documentário, né, das mulheres ausentinas. Ausentinas, mulheres que curavam as dores do corpo e consolo da alma. São aquelas mulheres que domavam os potros, as mulas e as vacas chucras que se rendiam ao chão. Ausentinas, mulheres que estudavam as luas, as datas e o tempo da mãe natureza. Gente, o que é ser uma mulher ausentina? Ser uma mulher ausentina é ser uma mulher desbravadora. É ser uma mulher que não conhece, não tem medo, não tem... ela não tem medo do que tem pela frente. Ela não tem medo de pôr a mão na massa. O serviço para ela é como um lazer. As mulheres hoje são batalhadoras. Elas enfrentam a lida do leite, a lida de pousada, a lida de campo. Elas são mulheres que elas não dependem de ninguém. Elas dependem unicamente da força de vontade e da coragem delas. Então, dona Nilda, mais uma vez estamos aqui e a gente queria que a senhora contasse um pouquinho da sua história, da história da sua família, né, dessas mulheres guerreiras que fazem parte, né, daqui da Fazenda Potreirinhas. Tudo iniciou há muito tempo atrás, em 1889, com a chegada do meu bisavô aqui na fazenda, com a minha bisavó junto, e eles começaram hoje o que é a Fazenda Potreirinhos. Sempre foi uma coisa assim muito combinada, sempre existiu uma parceria entre os homens e as mulheres, apesar da época que era sempre o homem e o mandão, mas sempre houve aquela parceria da mulher junto com eles. Depois passou por meus avós, passou para os meus pais e tocou para mim. Eu não tenho irmãos, então eu sou uma protagonista feminina que, com muito orgulho, com muita honra, com muita gratidão, eu recebi esse patrimônio das mãos deles, dos meus antepassados, dos meus pais, que eu devo tudo a eles. Parece que foi um legado a mim de cuidar. Era o legado da minha mãe, que passou para mim, e hoje estou eu aqui cuidando, e com certeza eu vou passar para os filhos, eles vão passar para os filhos deles. E a gente tem como quintal da casa o desnível. O desnível são 2 rios que correm paralelo e tem uma falha geológica de 18 metros na parte mais baixa, mas ele é bem mais alto. Essa pousada foi ideia sua, né, dona Nilda? Foi. Como é que surgiu essa ideia? Surgiu porque o filho mais velho saiu para estudar junto com meus pais e ficou eu,
o meu esposo, Francisco, e a minha filha, Luana. Chegaram e a gente se sentia muito sozinho. E como o município emancipou em 92, começou o pessoal a vir visitar muito o desnível. A senhora se sente uma mulher ausentina de legado? A senhora carrega consigo um legado que a senhora recebeu de seus antepassados, que passa para suas netas? Eu recebi sim um legado. Como eu disse anteriormente, são vários legados que nós, mulheres ausentinas, recebemos dessa paixão que a gente tem pela natureza, desse orgulho do trabalho que a gente exerce, de enfrentar a fazenda, de enfrentar a pousada, de enfrentar várias lidas que às vezes para outras pessoas dizem, mas vocês não se sentem sozinhas? Não. A gente se sente feliz por ser, por estar e por ter essa oportunidade de ter nascido aqui, em São José dos Ausentes. Dona Rosânia, conta pra gente um pouquinho da história, né, da senhora, da sua família. Mas a gente queria saber um pouco mais dessa sua história, né, de como tudo começou, como é a vida da senhora. Eu perdi meu pai aos 5 anos e a minha mãe que nos criou em 8 irmãos. Minha mãe passou dificuldade, foi a mulher mais guerreira. Eu não acredito que exista outra mulher igual a ela, ou que vai existir. Faleceu aos 91 anos, mas todos os filhos, ninguém aceitou a morte dela. Porque ela viveu somente para os filhos, ela ergueu a cabeça, botou o pé firme e adquiriu e batalhou para deixar uma herança, não digo enorme, mas grande para os filhos. Educou todos. Se alguns têm defeitos, mas não exemplo dela. Ela foi a mulher mais guerreira. Para mim, foi a ausentina mais guerreira que teve. Foi a minha mãe. E isso a senhora está passando para as próximas gerações. Estou tentando passar para os meus filhos e os netos. Que tudo o que eu faço, eu digo assim, aprendi com a minha mãe. Vou fazer uma comida, eu vou fazer porque eu aprendi com a minha mãe. Tudo em si, tudo que eu faço, é tudo repassado dela para mim. A senhora se sente carregando um legado de mulheres ausentinas? Me sinto carregando um legado das mulheres ausentinas. E se a senhora pudesse definir, como é que a senhora vê o que é ser uma mulher ausentina? Alguém que nunca veio aqui e queria saber sobre vocês. Como a senhora definiria isso? Eu defino como as mulheres que trabalham, são guerreiras, mulheres educadas, não tem adjetivos que possa dizer tudo o que é uma mulher ausentina. Mas elas estão aí. Estão aqui, Em todas as batalhando partes. em todas as partes do município. E como é que a senhora vê a influência dessas mulheres, da sua mãe, lógico, que foi mãe solteira, né? Mãe viúva, no caso. Isso. Como é que a senhora vê a presença da mulher ausentina nas famílias, nas propriedades, nas fazendas, o protagonismo delas? Eu acho assim, que elas são o alicerce de todas as propriedades. Como mãe, como esposa, como administradora, no trabalho, enfim, em tudo. A mulher ausentina é a chefe em tudo. O Porto Seguro, né? O Porto Seguro. A gente já se conhece um pouquinho, mas a gente hoje veio aqui para que a senhora falasse um pouco como é a vida da mulher ausentina, né? Contar um pouquinho da história da senhora. Quando a gente chegou aqui, a gente só trabalhava na fazenda, né? Fazia queijo, tirava leite, ajudava o sogro e a sogra. Aí depois foi ficando difícil as coisas, porque trancou as barreira sanitária trancou nós por causa da afetosa. E
para a gente não sair do campo, a gente resolveu trabalhar com turismo. Então, agora faz 18 anos que trabalhamos com turismo. Mas eu não me vejo numa cidade, não gosto de cidade. Eu gosto do campo. Então, trabalhamos com turismo e somos felizes assim, né? Trabalhando na nossa horta, tirando leite, fazendo um queijinho. A gente faz um pouco de cada coisa. Gosto de fazer de tudo um pouco. Fazer meus doces, fazer meus biscoitos. O pessoal também gosta de levar, né, meus biscoitos. Aí gosto de fazer meus doces, o pessoal também gosta de comprar. Faço meu crochê. O pessoal vem também encomenda os crochê. Quando eles voltam, eles levam. É bem bom a gente trabalhar com o pessoal, trabalhar na fazenda, né? A melhor coisa é tu conseguir trabalhar e continuar aqui no sítio, né? No interior, onde tu tem as tuas raízes. E tudo que eu sei eu aprendi com a minha avó. Fazer crochê, cozinhar, cuidar da casa, tudo. Tudo eu aprendi com a minha avó. Eu não tive mãe, então, desde cedo, eu perdi minha mãe muito cedo. Então, tudo que eu sei, eu aprendi com a minha avó e com uma madrinha minha que me criou também. O tio Mário, ele foi tropeiro, né? Foi. E como era para a senhora esse tempo que ele era tropeiro? A sua visão disso, assim, quando ele viajava, ele ficava fora, como era isso? Porque acabava que a senhora ficava responsável por tudo, né? Com a tua sogra, com a tua avó, enfim. Era assim, era uma tarefa perigosa, né? Porque eles desciam a serra e só onde um carreiro, só onde cabia um cavalo ou um boi, né? O pessoal comprava o gado aqui e descia com o gado. Daí o Mário levava esse gado até Nova Veneza. E era muito perigoso. Até que então, um dia que deu uma enchente muito grande, ele subiu a serra. E quando ele subiu, o pessoal chamou ele. Não, fica, Mário, posa. Ele disse, não, eu tenho que ir embora. Porque faltava 2 dias para o Natal. E ele subiu a serra. Ele chegou em casa porque a mula trouxe ele. Cada relâmpago, ele só enxergava aquele clarão. Aí, quando a mula parava, ele passava a mão, era uma porteira. E ele chegou em casa, quando ele foi dormir, às 3 horas, o pai dele chamou ele de manhã. Olha, Mário, veja, a serra que tu subiu, desmoronou tudo. As pessoas que estavam carpindo morreram todos soterrados. Teve gente que nunca mais foi achado. E depois daquilo, o Mário levou mais só umas 3 tropas e parou, porque a serra ficou muito perigosa. E como era para a senhora ficar aqui, né, sabendo, né, desse trabalho dele, e como era a senhora aqui, né? O que a senhora fazia, como era que a senhora se sentia? Preocupada, né? Até ele voltar. E tendo que resolver as coisas da fazenda, né? Eu ajudava minha sogra e meu sogro, que ainda tinham bastante saúde, né? Estavam aqui. Ajudava a estirar leite, fazer queijo. A gente fazia na base 10 quilos de queijo por dia. 10, 12 quilos, então ficava aqui trabalhando enquanto ele estava lá. Quais as diferenças que a senhora vê que são maiores, assim, nessa época e nos dias de hoje? Hoje a gente tem uma vida bem melhor, né? Naquela época era uma vida mais difícil. A gente levantava às 3h30 da manhã para tirar leite, né? Tirava leite 100 vacas, né? Tudo na mão, né? Hoje em dia a gente tem mais... É melhor, assim, em termos de dinheiro, em termos de... Qualidade de vida, Qualidade né? de vida, é. E a gente conhece muita gente, né? É muito legal. Eu gosto de conhecer o pessoal. O que vem à cabeça quando alguém fala assim, você é uma mulher ausentina, o que te passa na cabeça? Eu acho que a gente ser uma mulher argentina, a gente é feliz, né? A minha família é uma das famílias que chegou em Ausentes pela... Sim, a primeira família que chegou em Ausentes, né? Família Velho. Então, a família da gente que descobriu isso aqui, né?
Então é muito bom. E a sua avó, sua bisavó, enfim, as pessoas que vieram antes é que moldaram a mulher ausentina, né? Foi. E aí Foi. a senhora aprendeu com elas e foi se tornando como igual, né? A minha avó foi muito guerreira. Minha avó era uma mulher muito guerreira. E a senhora acha que a senhora não é, por acaso? Eu sou, mas eu acho que eu aprendi muito com ela. Eu só devo a ela tudo que eu sou e tudo que eu sei, eu devo a ela. Dona Vera, a senhora é ausentina por escolha. Isso. Conte pra gente, né? Como a senhora veio pra cá, sua história, o que é ser, né, uma ausentina por escolha? Eu sou Catarina, né? Quando foi o ano de 2002, a gente veio morar aqui com os filhos e larguei a minha casa lá embaixo para vir morar aqui por gosto mesmo. Eu sempre gostei, eu me criei na colônia, né, no interior. Então, vir morar em Ausentes, eu sempre digo, é para os fortes, porque os fracos acabam correndo mesmo, porque aqui, por isso que já tem o nome de Ausentes. Mas é muito bom morar aqui. As mulheres são fortes mesmo, a gente percebe que as mulheres que estão aqui mesmo são fortes, porque quando baixa a serração, quando vem o frio, quem é que não gostaria de estar num lugar com sol, um lugar quente, mas a parte em que tem a vantagem de tu ter uma qualidade de vida que tu não encontra em outro lugar. Tu aqui ainda toma água da torneira. E eu vim para cá no ano 2000, morei 2 anos aqui. Depois a gente saiu para os filhos estudarem. Daí os filhos se formaram e a gente voltou para cá mesmo em busca de qualidade de vida. E os meninos sempre gostaram daqui, então vale a pena morar em Ausentes. Como é que a senhora vê as mulheres ausentinas desde quando a senhora veio, né? Há muitos anos atrás, e as mulheres ausentinas hoje? Elas evoluíram bastante, né? Antigamente as mulheres eram mais assim, pacatas, ficavam mais em casa, elas não saíam. Hoje não, qualquer festa que tenha Ausentes, qualquer encontro, elas participam, elas estão sempre interagindo. É outras mulheres ausentinas, né? Antigamente elas eram mais do lar mesmo, ficavam em casa só para trabalhar. Hoje já não, hoje elas interagem com todo mundo já. O que a senhora aprendeu ao longo da vida com as ausentinas, vamos dizer assim, nascidas e criadas? Olha, o que a gente pode dizer que aprendeu mesmo é que são mulheres fortes mesmo. Meu Deus, tu olha assim o tipo de que vivem as mulheres aí fora, que se preocupam com shopping, se preocupam em sair para jantar fora, elas não. Elas com pouca coisa, elas se divertem. Até que o CTG, eu percebo assim, ó, a garra que elas têm, a força que elas têm em fazer as comidas gostosas, elas são muito guerreiras, essas mulheres. E isso ajuda a gente também a ter a força que ela tem, a garra que elas têm, né? Porque não é para qualquer mulher, né? É mais uma geração. É mais uma geração, é. E o que a senhora aprendeu com as ausentinas originais que a senhora está ensinando para as próximas ausentininhas, que são suas netas? É isso aí, ter coragem. E andar a cavalo, e andar descalço, e fazer trilha, e onde estão tirando leite. E elas gostam mesmo. Como a gente percebe assim, a alegria delas quando elas estão se divertindo no campo. E outra coisa que eu queria saber é mais a sua relação com Ausentes, no sentido de como a senhora se vê antes de ser ausentina, antes de morar, como a senhora se via antes e como a senhora se vê hoje, depois de mais de 20 anos morando aqui. Dá uma grande diferença mesmo. Porque há 20 anos atrás, mais ou menos, a minha ideia era bem diferente. Assim, ó, eu também tinha uma ideia mais do povo da cidade. Hoje não, eu dou valor para até essa água que corre, para mim tem muito valor, uma água pura. E a gente vê como a natureza
transforma a gente. É maravilhoso morar em Ausentes. Uma outra coisa que eu queria saber também é que eu posso dizer que a senhora se formou como uma das melhores cozinheiras da cidade. Durante anos fez muitas trutas saborosíssimas. E isso a senhora aprendeu aqui em Ausentes. Foi uma coisa que, né, Sim, se desenvolveu contigo. sim, a gente aprendeu aqui. E devagar a gente vai aprendendo, vai aprimorando, vai tendo conhecimento, mas aqui todo mundo acaba aprendendo algo, né? Nunca ninguém fica sem aprender nada, porque convida mesmo para a gente aprender a fazer. E se eu te fizesse um convite hoje para não morar mais em Ausentes, a senhora me dizer o quê? Olha, eu até poderia ter uma casa tipo de veraneio, mas voltaria, eu sempre digo, meu lar é a Serra, meu lar é Ausentes. Conta um pouco da história das mulheres aqui da fazenda, porque essa aqui é uma fazenda histórica de São José dos Ausentes. E Isso. certamente essa história só existe porque existiram mulheres como você, como tua mãe, como tua avó, como tua bisavó. Isso, exatamente. O meu bisavô conheceu a minha bisavó aqui em Ausentes, né? Ele veio com mais um irmão e uma irmã para cá e conheceu ela aqui. E aonde fica, lá na Estância Tio Tonho, lá era a sede do meu bisavô, onde minha bisavó teve 13 filhos, né? E alimentou, como posso dizer, ela foi firme, né, na criação desses filhos. E um deles, não, dois deles, né? Um foi o meu avô, pai da minha mãe, né, Paulo José Pereira, e o outro avô, pai do meu pai, né, João José Pereira, que eles dois casaram com outras duas mulheres. Uma também ausentina, raiz daqui, que foi uma das primeiras a chegarem por aqui, até a antecessora, minha bisavó, né, a mãe da minha mãe. E como é que você vê a evolução das mulheres ausentinas? Aquela história que você estava falando, né? Uma geração que alimenta a seguinte, que alimenta a próxima. Como é que tu se vê Exatamente. enquanto mulher? Eu vejo que a gente tem muito mais técnicas, né? Mas a história é um pouco que se repete aqui em Ausentes, né? Porque a firmeza que se dá é pelas mulheres mesmo, né? Elas tomam frente aqui porque para os antepassados, elas que tinham que tomar as decisões. Então, aqui em Ausentes é diferente um pouco, né, da história de muitos outros que eram os patriarcas. Os patriarcas daqui saíam para garantir o seu sustento, as trocas, e elas ficavam aqui no comando, né? Então, a história aqui é um pouco diferente. Tinha uma interação entre homens e mulheres muito diferente do que se tem hoje, e muito diferente do que muitas outras propriedades onde é o homem que toma decisões com tudo, né? É porque quem não convive, uma das coisas que a gente criou esse documentário foi justamente por isso, assim. Normalmente as pessoas veem as mulheres do campo como um suporte à família, mas em ausência elas sempre foram protagonistas das famílias. Exatamente. Muitas vezes elas ficavam, como você falou. Os maridos viajavam, os filhos viajavam, alguns não voltavam. Exatamente. Enquanto eles não voltassem, elas decidiam tudo, e quando eles infelizmente também não voltavam, elas ficavam, né? Ficavam. Como protagonistas de tudo isso. Exatamente. E tomavam a frente também das revoluções, né? Então, a mulher ausentina, ela é presente, ela não é ausente, né? Ela é muito presente. Em São José dos Ausentes, as mulheres eram presentes mesmo. E presentes em todos os sentidos, né? Quem tem sorte em ter uma mulher ausentina, porque ela tem também temperamento forte, decisão forte, e até hoje, né? A maioria são as da frente, é muito interessante. Precisam ser firmes. Precisam ser firmes. No queijo, a maioria das famílias que faz o queijo serrano são as mulheres, né? Que participam da ordenha, fazendo o queijo ali. Dificilmente são homens que fazem o processo de fabricação do queijo, né? Porque a habilidade e o conhecimento foi passado de mulher para mulher, né? Exatamente.
Me conta um pouquinho só do seu dia a dia sobre as pessoas terem ideia do que é ser uma mulher ausentina chamada Ednaira. Então, o meu serviço é geral. Tanto faço cerca, quanto lido com gado, quanto faço comida, quanto, né, ali do processo da ordenha, ajudar a ordenha. Quando tem muito volume de queijo, eu ajudo a mãe lá dentro da queijaria a fazer os queijos. Senão eu fico mais com as limpezas, com o trato com o gado, fazer, né, eu falei, fazer cerca, fazer parto quando precisa. Então, Parto de bicho, né? Parto de bicho, E gente, se precisar, se precisar, a gente dá um se socorro. vira. E também não esquecendo de sempre estar estudando, né? Então, eu sou formada em gestão do agronegócio e sempre estou estudando, estou fazendo gestão ambiental agora, sempre respeitando aquilo que é tradição, mas aprimorando com o conhecimento que a gente tem aí, né? Então a gente nunca para. De manhã, à tarde, à noite, eu acordo às 6 e vou dormir umas 10h30, termino estudando, fazendo faculdade. E aqui na fazenda tu é a 4ª geração de mulher, ou a 3ª? Aqui na fazenda é a 3ª. Conte pra gente como surgiu a música, qual foi sua inspiração, como saiu, né? Essa motivação, o desejo, as ideias. Então essa música, ela veio primeiro para homenagear a minha bisavó. Como a primeira música veio para homenagear o bisavô, nada mais justo que dar essa homenagem a ela, que era uma ausentina, a primeira ausentina aí que chegou por aqui. E essa minha bisavó, né, ela administrava a escassez, né? Então, a ideia da música é contar a história tanto dela quanto de tantas mulheres auzentinas que tinham, né, como posso dizer, davam tudo de si, né? Faziam um grande esforço para não demonstrar cansaço, não demonstrar tristeza, não demonstrar preocupações, e os tropeiros que iam não voltavam, demoravam muito tempo, né? Calculavam mais ou menos qual era o tempo que eles demoravam para chegar e não chegavam às vezes machucados. Então elas tinham que ser, entre muitas coisas, boas veterinárias campeiras, boas médicas campeiras, né? Então, e não esquecendo de ser mulher, né? Então é muito interessante ter toda a delicadeza. Iam na beira, iam no mato para pegar a florzinha de cascadanta, de carqueja para enfeitar os seus cabelos, para estar sempre cheirosas também, né? Então elas não eram fortes, mas não perdiam a delicadeza. Então é muito interessante. Então é para homenagear elas, dar uma ideia do que elas passavam, né? Gerações de mulheres que partiam para ser o esteio e apoio de todos. São aquelas mulheres que pariam sozinha, faziam carinho e partiam o pão. Gerações de mulheres que sabiam de ervas que curam e acalmam a dor.